E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, muito boa tarde. Está no ar Espiritismo Sem Mistério aqui na sua TV Mundo Maior. Estamos aqui com a nossa querida irmã Eliana. Estamos de volta, né? Estamos de volta depois de uma semana. É verdade, mais esse estudo do Evangelho, sempre muito gostoso, sempre muito agradável nessa nossa tarde. Somos felizes, né, Polly? E hoje, terça-feira de carnaval, gente, olha só. Espero que vocês tenham se cuidado nesse período, porque a gente sabe aí que o carnaval é uma porta aberta para uma série de espíritos que não estão ali muito bem, com as energias muito bacanas, né? Então, eu espero que vocês tenham com o seu cuidado nesse carnaval, né, irmã? Porque é um período muito complicado, espiritualmente falando. E que vocês possam se refazer dessas energias e que a gente possa orar bastante, porque isso é muito importante, que a gente mantenha o nosso espírito em oração, o nosso corpo em oração, né, irmã? Muito importante. E nós estamos estudando o capítulo 5 de Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre o mal e o remédio. E esse capítulo começa com 3 perguntas já. Eu já vou começar com um monte de perguntas, irmã. Vamos lá. Será a Terra, pois, um lugar de gozo, um paraíso de delícias? É a primeira pergunta. Foi a primeira pergunta. Então, daí vem, a voz do profeta não ressoa mais em vossos ouvidos? Agora a terceira. Não teria ela gritado que há choro e ranger de dentes para os que nascem neste vale de dores? E aí, irmã? Forte, não? Forte, forte, forte. O título também já é sugestivo, Polly, né? O mal e o remédio. Então, nós temos aí um capítulo que centra a sua força, né? O seu discurso, as suas linhas no mal. E o mal como um remédio. Mais importante, não é só o mal e o remédio, né? A doutrina espírita vai nos mostrar, né? Aqui nesse primeiro momento, nós estamos com a mensagem de Santo Agostinho. Sim. Você viu, né? São os espíritos se comunicando, né? Quem está nos acompanhando. De 1863, teve Lacordaire, né? né? Que falou do... Né? E agora o mal e o remédio, que Santo Agostinho, mais uma vez, você vê que ele vai aparecendo ao longo dos nossos encontros, né? E, como sempre, ele vem recordando a todos nós, reacordando, né? Lembrando a todos nós das premissas importantes do Espiritismo. Quem é a Terra? Estudamos isso lá no capítulo 3, a morada do Pai. Há muitas moradas. Sim. Não é? E enfatizamos os mundos felizes que virão, de regeneração, para o qual estamos caminhando, mas também esclarecemos quão importante era para nós compreendermos a nossa trajetória no planeta Terra, nesse instante. Por isso que ele diz aqui, né? É a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? É. Em si? Nossa, é linda a Terra. Ela é azul, né? Lembra os astronautas? Sim, azul. Ficaram enlouquecidos lá no espaço, a Terra é linda. Seria um lugar, será na regeneração, mas a gente precisa entender que existe um lugar que é parasidíaco, é muito linda a Terra, em termos geográficos, em termos ecológicos, né? Sim. Está destruída, nós não soubemos tratar isso a contento, mas aqui a pergunta é subjetiva. A nossa humanidade, a nossa subjetividade tem vivido esse gozo, tem compreendido esse paraíso? É uma questão de interpretação, né? Interpretação. Maravilhosa palavra, Polly, porque nós vamos descobrir isso na doutrina espírita. Eu aprendi durante muitos anos, hoje ainda aprendo, lendo, relendo, que a gente precisa aprender a olhar as coisas e fazer leituras, e não só a única, a minha leitura. Estudar, observar outras leituras, observar outros pensamentos, observar outras linhas, pensar, porque Kardec fez muito isso, ele fez um diálogo universalista com as correntes de pensamento da época. Ele foi um dialogador de correntes, pensamentos, pontos de vista. Eu uso muito isso, assim, até para a minha vida pessoal, que tudo na vida é uma questão de ponto de vista, que é a interpretação, né? Porque a minha ponto verdade... de vista, né? Um dos itens aqui de trás. É. Que você entrou depois, Eu entrei depois. Mas tem um item aqui chamado o ponto de vista. Porque Kardec... assim, isso é a minha visão, é a sua visão,
E a visão real, que é só Deus quem vai falar. Só Deus quem vai E que é muito complicada. Então, assim, por exemplo, se eu mandar um e-mail para você e para a Camila, que a Camila é a nossa produtora, você vai entender de uma forma, a Camila vai entender de outra. Porque tudo na vida é uma questão de interpretação, né? E a interpretação, como o termo diz, né, é o intérprete, ou seja, vai depender da minha capacidade Sim. de conseguir dar tradução para aquela situação, para mim mesmo, não é para ninguém. Para Capacidade mim de mesmo. evolução. Capacidade de percepção, de sentimento. Pois Se é. eu estiver num bom dia, né? Se eu estiver feliz vendo passarinho verde cantando na minha janela, Pois é. Agora acorda com o pé esquerdo que vai ver quem como é chupou que vai limão, agora a gente vai interpretar. chupando Pois limão é. durante a noite, que você vai ver como é que vai ser interpretado isso aqui. É né? verdade. Então, com toda essa alegria, né, nós abrimos o nosso encontro de hoje, porque é uma alegria. Santo Agostinho está nos trazendo, Poli, uma grande alegria você compreender o mal como remédio. Sim. Você dar ao mal um lugar diferente. O programa de hoje eu acho que é isso, que é chamar os nossos, quem nos alcança, quem nos assiste, para mudar seu ponto de vista, para olhar que a doutrina traz um ponto de vista que soluciona, que equaciona, que unifica as pessoas. Quando você utiliza, você sabe aplicar os pontos de vista da doutrina, você reúne, não separa, você acalma, não, sabe, não provoca incêndio, você tem uma palavra correta, cordata, sábia, porque os espíritos são sábios, é a palavra de Jesus que está aqui. Sim. Intérpretes de Jesus. Os bons espíritos que vieram dos céus como vozes, dentro de um grande, né, está aqui bem na abertura do nosso evangelho querido, as vozes proféticas que foram organizadas por Deus, que como um exército tomaria toda a terra, para nos fazer ver a palavra de Jesus novamente. Então, ele é aquela força que vem nos trazer um diálogo interhumano. Pode ver, a gente pode até discordar, mas chega um ponto em que a fala do Cristo vem e banha de sabedoria, não é? Eu venho para os que sofrem. Ele é remédio, então é uma alegria estar mal, porque o remédio é ele. Na verdade, pense nisso. Se eu penso que Jesus é o remédio, nossa, estou mal, então, puxa, é o caminho pelo qual eu vou encontrar o meu remédio. Maravilhoso. Sim. Né? Aí esqueci a voz do profeta, o que ele diz aqui. Né? Ele disse mesmo que haverá choro e ranger de dentes, né? Vós que vieste aqui viver, esperai, portanto, lágrimas dolorosas, penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem vossas dores, olhai para o céu e bendizer o Senhor, porque Ele vem vos provar. Homens. E ali então aqui Santo Agostinho vai dizer, eu só vou reconhecer Deus quando a figueira floresce? Pois é. Quando não chove? Porque eu quero... né? Sair, tomar sol e ficar morena, e pegar um bronze, etc. Eu vou marcar minha ida para a praia. Então, a gente é muito contingencial, muito local, muito no aqui e agora, e não projetamos. Não planeja, né? Nem planejamos. Isso é que somos ainda muito egoístas, né? A gente sempre vai... É isso, quem é a Terra? Capítulo 3, as moradas ainda inferiores. E quem somos nós? Né? Lá na escala espírita, no livro dos Espíritos, está lá, nós somos aqueles seres que prima por uma vida ainda infantis na nossa parte emocional. Né? Temos 2 anos. É tudo eu, tudo é meu, não é? Brigo, estapeio o meu irmão, o meu coleguinha por causa disso, daquilo. É verdade, a gente tem uma idade emocional, isso me disse uma vez um médico, um estudioso do psiquismo humano. Nossa idade emocional é de 2 anos, 2 anos e meio, no máximo 3. Olha que interessante. Qualquer coisa a gente emburrece, sabe? Fica aborrecido. Não faz do jeito que você quer. Fico de mal, né? É. Dou os dedos, fico de mal. Fica de mal por dentro, Fran. A gente fica, Polly, a gente fica de mal no sentido assim, né? Desse mal aqui que ele está falando, né? Não é verdade? É verdade, o mal e o remédio. Não está acentuado que o mal é o remédio, mas a nossa leitura traz um acento no E do título, entendeu? É verdade. Um pouquinho Vamos pôr um mais acentinho aqui. ele Como é que fala. chama ele, esse acento? Eu sempre esqueço o nome. Tem o circunflexo agudo. Isso, o acento agudo. É o agudo. Põe um acento agudo aí, né, queridos? Então, o mal é o remédio. Esse capítulo vai trazer para nós isso. Nós vamos virar as páginas, leituras, os parágrafos. Nós vamos observar que, na verdade, o que nós achamos que é mal é o bem. Nosso julgamento é estreito.
Que nós possamos enxergar de uma outra forma, né? Que a gente possa não enxergar só aquele. Se a gente virar um pouquinho a mão, a gente vai ver que A descrição do elefante, né? Dos cegos descrevendo o elefante, né, gente? Só a pata, só o rabo, só a tromba. Né? A doutrina, ela é multifacetada, então ela dá o animal inteiro para nós. É por isso que ela é bonita, por isso que ela é tão esperançosa. Ela mostra que você só está olhando a pata. Então ela fala, cuidado. Olha a trave nos teus olhos e o argueiro do seu irmão, não é? Sim. Cuidado, você está apontando lá o argueiro do outro, o cisquinho, e você está com uma trave. Então, Cristo sempre vem com aquela palavra que nos harmoniza e que nos coloca no nosso lugar, Fran. Sabe, pequeno, né? Nós somos pequenos e vamos nos comportar assim. É verdade, não é? é verdade. Então, o mal é o remédio? O mal é o remédio. Eu aproveito para convidar você para fazer o bem. Olha só, no dia 21 de abril, nós vamos ter o 15º Encontro Amigos da Boa Nova. Que bonito. Super legal. O tema vai ser Saúde, Família e Espiritismo. Então, você vai lá porque você vai conhecer as pessoas que vão falar sobre como alcançar saúde e paz através de conhecimento espírita. Gente, olha só que maravilha. Sabe quem já está confirmado? O Deluca, Medrado, o Manuel Bolonha, Heloísa Pires, o William Sanches, e nós vamos nos divertir muito nesse encontro, porque sabe quem vai estar lá também? Companhia Amigos da Luz, eles são muito bacanas, para quem assistiu os vídeos dele no YouTube, nossos parceiros, eles são muito bacanas. E vai ter assim um show musical sensacional com o Tavito, que é super querido também, super parceiro da Fundação Espírita André Luiz. Você tem que fazer parte dessa história assim, tem que aproveitar para ligar, sabe por quê? Esse ano os lugares são marcados, então você tem que correr para poder já pegar o seu lugar lá na frente para ficar perto deles, né, gente? Então aproveita a hora que desligar a televisão aqui, já vai e liga para eles. Se ligar não, nem espera o programa acabar, já liga agora. É só você ligar no 11 2458 3214 ou no 2456 7109. 0 operadora 11 2458 3214 ou 2456 7109. O 15º Encontro Amigos da Boa Nova vai ser no Espaço Prisma Eventos aqui em Guarulhos, em São Paulo. E nós esperamos você, os comunicadores da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova estarão lá super junto com vocês para a gente poder participar desse evento, um evento tão lindo, tão iluminado, para nós falarmos de coisas muito importantes como Jesus e Allan Kardec, que são nossos queridos guias, né? Então, espero vocês lá e nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fique com a gente. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, estamos de volta. Já ligou para comprar seu ingresso para ir para o 15º Encontro Amigos da Boa Nova? Olha lá, hein? Olha que dá tempo, hein? Vai ligando já. 2458-3214, 2456-7109. 15º Encontro Amigos da Boa Nova, nós esperamos você lá, tá bom? E para continuar a nossa conversa, né, irmã? Eu vou continuar a nossa leitura. A gente parou aqui em: ó homens, que só reconhecerão o poder de vosso mestre quando ele tiver vos curado das chagas de vosso corpo e coroado vossos dias de felicidade e alegria sem fim. Vós que só reconhecereis, portanto, seu amor quando ele tiver tornado vosso corpo com todas as glórias e devolvido a ele todo o seu brilho e brancura. Imitai aquele que vos foi enviado como exemplo, chegado ao último grau da abjeção e da miséria e ao ser estendido sobre uma estrumeira diz a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e vós me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer provar este vosso servidor. Ele agradecendo aqui Deus por ele estar passando por esse problema, né, irmã? E até quando vossos olhares se fixarão no horizonte marcado pela morte? Quando vossa alma irá querer, enfim, se lançar além dos limites do túmulo? Será que tenhais que sofrer e chorar toda uma vida? O que será isso comparado à eternidade de glória reservada àquele que suportar a prova com fé, amor e resignação?
Procurai, portanto, os consolos de vossos males da vida futura, que Deus vos prepara, e a causa de vossos males no vosso passado. E vós que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Olha, aí acho que era importante a gente enfatizar essa inversão, né, dos valores que Santo Agostinho vai fazendo aí nessa sua leitura, nesses parágrafos, em que ele vai enumerando, então, que o mal, na verdade, não é o mal. Né? Aí aquela frase que a gente comentou nos bastidores de André Luiz, né? O mal é o bem mal interpretado. Vamos porque não é essa frase de André Luiz é maravilhosa, desde que eu vi, guardei, sempre falo, e chama atenção, e ela é bonita porque ela está mostrando, ela está dando resposta para isso aqui, ela está apontando aqui, por exemplo, quando ele fala da vida futura, é um dos pontos lá básicos da doutrina, é o ponto de vista, a vida futura, a vida além túmulo, a vida continua, são as premissas que vão fazendo com que nós possamos olhar o nosso sofrimento a partir de um outro ponto de vista. Sim. Né? Quer dizer, até quando nós vamos continuar naquela imagem, né, de vítimas, né, de um destino que não tem nada a ver comigo. É que a gente se vitimiza, né? Se nós colocássemos, por exemplo, quando a gente fala do câncer, que a gente até estava conversando na hora do intervalo, né? O câncer, já foram feitos estudos falando que o câncer é mágoa reprimida. Até a Camila falou que, além do câncer, o que era mesmo, Camilinha? Não, era o câncer mesmo. Mas além do câncer... Desculpa, viu, Fernanda? Além do câncer era o que mais? Era algo reprimido ou luto? Luto. E daí, olha só que interessante, né? O câncer, além dele ser uma mágoa reprimida, pode ser um luto não vivido. Então, quer dizer, a pessoa ela nem se permitiu sofrer. Olha só que complicado, né? A metástase tem a ver um pouco com isso. Eu ouvi uma vez uma palestra, um médico falando, porque pessoas que muitas vezes não vivem a sua dor, não vivem a verdade do câncer, aí começa, então, ele vai aparecendo em mais lugares, ele vai aumentando a sua... Né? São mais lições que as pessoas às vezes não enxergam. Porque não querem... isto. É como um repetente que precisa da lição de forma mais forte. Aí chega em situações que é impossível ele não olhar para aquilo, que aquilo está acontecendo com ele. Entendi. A gente tem um movimento de fugir, né? Fugitis, que a gente chama, né? De fuga das situações dolorosas, querendo passar como é que chama isso, né? Uma borracha em cima daquela escrita. Só que não dá para passar uma borracha, mas não é só no câncer, né? Mas acho que qualquer enfermidade em si, no mal físico, aqui ele vai falar logo em seguida, quando a gente continuar a leitura, ou no mal moral, ou no mal financeiro, a gente precisa contextualizar. O que acontece conosco é justamente a gente tirar o texto do contexto. Se você tirar o texto do contexto, ele fica duro, ele fica cruel, ele fica sem sentido. Aí você vai falar de um Deus injusto, você vai falar de uma realidade injusta. Você não vai conseguir fazer a leitura correta. A leitura rica, a leitura benevolente. Não é nem benevolente no sentido de ser benévolo, de dar à realidade coisas que não são da realidade. Não é isso. Sabe? Não é esse o sentido. É no sentido de realmente ter olhos de ver. É isso, Polly. Ter olhos de ver. Jesus disse que tem olhos, veja. Ouvir, né? Pois é, e tem ouvidos, ouça. Daí a gente acha que Deus é mau. E não, Deus é soberanamente justo e bom. Então a gente não consegue enxergar essa bondade. Muitas vezes a gente acha que Deus, a gente veio para a Terra para sofrer. Né? Mas a gente tem que enxergar esses sofrimentos de uma forma diferente. Lógico que a gente se magoa, nós somos seres humanos, espíritos em evolução, e óbvio natural. Que nós vamos, se acontecer alguma coisa ou conosco ou com o ente querido, que a gente vai se magoar. Quando a gente fala da morte, a única certeza que a gente tem na vida, inclusive, é essa. Que a gente vai morrer. Só que a gente se magoa, a gente se dói por quê? Porque nós somos seres humanos e que nós estamos evoluindo. Então, é óbvio que nós vamos, sim, sentir dor por isso. Mas não é porque nós vamos sentir dor que nós não podemos aprender com isso.
O importante é a lição, né? E não vamos fazer dessa dor também um desespero. Pois é. Nós não vamos... aquilo que a gente já falou também algumas vezes aqui, a sobretaxa do sofrimento. Emmanuel, através da psicografia do nosso Chico, fala isso. O sofrimento é uma taxa, mas o que nós temos feito é pagar uma sobretaxa em cima do sofrimento. Nós dilatamos, nós aumentamos, fazemos tempestade em copo d'água. É o copo d'água amargo, está ali, eu vou tomar, mas a tempestade em copo d'água pertence a essa nossa subjetividade que recusa em compreender que os mundos evoluem, que nós evoluímos e que hoje é colheita. A gente tem vergonha de olhar que fez algo que não foi bom, porque se a colheita é o mal, e se ela é o remédio com acento agudo nesse E, então, em algum lugar, Deus não é injusto, Deus é bom, é a afirmação mais que todos nós concordamos, né? Sim. Partimos dessa premissa, ele é grande, inteligente, inteligência das inteligências, causa das causas e tudo mais. Então, quem é o autor, o artífice de todo este mal que está à nossa volta? Santo Agostinho está, na verdade, através desse raciocínio, ele está mostrando a nós. Agora, veja esse item 12. O item 12 não, é o livro 19, né? No segundo parágrafo. É um parágrafo enorme, né? É verdade. Santo Agostinho é grande. Né? Aí agora vamos para o segundo parágrafo. Falamos da vida futura, né? Agora, quando no estado de desencarnado, vagando no espaço, escolhestes vossa prova, por que vos acreditartes forte o bastante para suportá-la? Por que vos lamentar nessa hora? Vós que pedistes a riqueza e a glória, era para sustentar a luta da tentação e vencê-la. Vós que pedistes lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, é porque sabieis que quanto mais forte a prova, mais gloriosa a vitória e que, se saísseis triunfantes, mesmo que vosso corpo fosse jogado sobre um monturo, no momento de vossa morte, se desprenderia uma alma ofuscante de tão clara alvura e novamente purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, receitar àqueles que foram atingidos por obsessões cruéis e males torturantes? Somente um é infalível, é a fé, é o olhar para o céu. Se nos acessos de vossos mais cruéis sofrimentos, vossa voz canta ao Senhor, o anjo em vossa cabeceira, com sua mão, vos mostrará o sinal da salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se apagam os dias sombrios do presente. Não nos pergunteis, portanto, que remédio deve ser usado para sarar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos que aquele que crê é forte pelo remédio de fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficiência será punido de imediato, pois ressente no mesmo instante as pungentes agonias da aflição. Você viu que lindo, que parágrafo longo. Vamos voltar a ele, né? Vamos voltar devagarzinho a ele. Não, porque é importante essa leitura aqui, até risquei, Polly, né? Quando no estado de desencarnado, vagando no espaço. Então, eu acho que isso é o mote, sabe? A gente precisa sempre estar tocando nesse ponto de vista das vidas passadas. E que houve livre-arbítrio no nosso caminho. Olha, quando no estado, vagando no espaço, escolhestes vossa prova. Aqui está o conceito de livre-arbítrio, que é um outro grande conceito da doutrina espírita. Né? Porque vos acreditastes forte o bastante para suportá-la. Porque agora vai lamentar o mal que se acumula sobre vossa cabeça? Pois é. Se fosse vós mesmos que pedistes a prova. Então aqui está algo que choca, que muitas vezes nos deixa atônitos. Mas precisamos parar para olhar para isto. É um fato. Eu escolhi este casamento, este esposo. Agora vamos para as minúcias. Porque é bem bonito aqui, mas na hora que se aplica, não é? Este filho, esta filha, pensa. É difícil. Trabalharmos juntas, pode. Eu tenho aprendido muito, eu acho isso muito interessante, né? Eu acho que a gente só tem a crescer quando a gente começa a enxergar as coisas que acontecem na nossa vida de um ângulo diferente. Eu acho que quando a gente enxerga assim, a gente só tende a crescer. É lindo isso,
Isso é doutrina espírita. É sensacional, né? É linda. E eu quero convidar você para fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. Se você já é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, você sabe quais são os benefícios que ser sócio traz para você. Você tem acesso à revista Difusão Feal, tem acesso a conteúdo exclusivo da rádio e da TV, tem desconto em eventos do Clube Amigos da Boa Nova. Olha só, dia 21 de abril já tem um evento do 15º encontro do Clube Amigos da Boa Nova, você já pode fazer desconto, já pode ter desconto. Então, se você já é sócio, você sabe quais são esses benefícios. E você não é ainda, você pode ligar no 0800 12 18 38 ou acessar amigosdabonova.com.br/Espiritismo SOS. Nós contamos com a sua colaboração, porque se tornando sócio, você ajuda a Fundação Espírita André Luiz a divulgar a doutrina espírita. E quanto mais pessoas terem acesso à doutrina espírita, conhecerem a palavra do Cristo da forma que Kardec nos deixou, codificando a doutrina, olha só que sensacional. Então faça parte dessa família, uma família tão linda e que cada vez cresce mais, e nos ajude a manter TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, a disseminar a doutrina espírita. 0800 12 18 38, amigosdabonova.com.br/Espiritismo SOS. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fique com a gente. Portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Voltamos com o Espiritismo Sem Mistério, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando hoje o mal e o remédio, mas nós acentuamos esse "e", então ficou o mal é o remédio. Né, irmã? Vamos pôr aqui uma reticência aqui na frente, depois vamos continuar aqui, vamos acrescentar mais uma frasezinha, Olha, né? Vamos alterar o Evangelho. Vamos dizer, não, quero Kardec puro, né? Então, bota agudo aí, né? A gente fazendo Kardec se revirar. Vamos lá. Nós paramos, então, nessa imagem importante para o nosso crescimento espiritual. Imaginar que existiu o livre-arbítrio que está agindo na nossa vida presente. Sim. Isso nos dará o olhar, criará em nós a ferramenta para olharmos o mal, né, através de um remédio muito específico que ele vai falar logo ali à frente, que você já leu, que é o remédio da fé. Então aqui a gente põe o mal, né, é o remédio da fé, vamos dizer assim. Olha só. Entendeu? O mal, vamos pensar nessa frase, porque é bonito, a gente brinca estudando o Evangelho, né? De forma muito livre, é só uma interpretação poética, a gente não está dizendo que Kardec disse isso, né? Mas o mal... Porque é uma questão de interpretação, né? Que a gente está falando disso desde o começo do programa. Ou seja, a fé em Deus vai nos levar a uma consciência ampliada dos nossos sofrimentos. Uhum. Por isso que nós não podemos compreender o sofrimento sem a fé. Poliana, nós ficamos aí divididos entre a nossa subjetividade vitimada, então eu não fiz nada porque eu me esqueci das vidas pregressas, sabe? Eu vou ficar prisioneira desse raciocínio contínuo, dessa estrutura apertada, não é? Que me leva até o suicídio, me leva a grandes dores, depressões, enlouquecimentos temporários. Nossa, é a doença do século, a depressão. E ela tem a ver com descrença, ela tem a ver com... Não tem saída para mim. É verdade. Não tem saída. O que é o deprimido? O pânico, a doença do pânico. Você tem Síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Você não sai na rua, você não sai lá fora, você não consegue, às vezes, pôr o pé fora da cama, de medo. Não consegue ficar junto com as pessoas, porque tem medo de que aconteça alguma coisa. Coisa, com você ou com elas. Então, você vê que um nível de distância dessas verdades é bem grande. A cultura do materialismo foi crescendo, 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 e a subjetividade ficou ali totalmente perdida e parada, ali dentro. Não cresceu, não evoluiu e não foi. Então, veja, aqui ele dá as razões pela qual eu sofro. Vamos supor que eu tenha riqueza e glória. Vamos supor que eu tenha riqueza e glória. Né? Por que eu recebo essa riqueza e glória? Para desfrutar incessantemente, infinitamente, de forma absoluta da riqueza e da glória ou não? É verdade. Ele está dizendo que não. É para você sustentar a luta da tentação e vencê-la. Sim, sim.
Fora que toda aquela discussão de que ou riqueza ou glória, as pessoas que vêm para esse caminho, elas têm a responsabilidade de partilhar sua riqueza e sua glória. Nem está discutindo isso aqui, Santo Agostinho. Aí, de repente, você pediu. Está dizendo, ó, pedistes, então nós pedimos. Outro dado importante dessa fala de Santo Agostinho, nós pedimos. Eu digo isso para mim ainda hoje, nos meus 62 anos. Eliana, você pediu isto? Você sabe que quando eu entrei aqui na TV, uma vez conversando com o André, e eu falei assim, que eu falei pra minha mãe que eu não pedi pra nascer. Ele fez assim, não pediu mesmo, você implorou, viu? A grande imagem. Então, o que acontece, na verdade? A gente implora. No nosso plano reencarnatório, a gente já tem, é óbvio que nós temos o livre-arbítrio, que durante a nossa encarnação tem algumas coisas que vão sair do eixo. Mas a essência do plano reencarnatório, a gente pede, né? A gente pediu, tá aqui. Aí, vós que pediste lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, é porque você sabia que quanto mais forte a prova, mais gloriosa a vitória. E que se você saísse triunfante mesmo que vosso corpo fosse jogado num carro alijado, né? Sua alma se desprenderia de uma forma ofuscante, de tão clara a sua alvura. Quer dizer, então na erraticidade nós temos o contexto do texto sofredor. Sim. Entendeu como é importante essa passagem? Aqui, Santo Agostinho nos delineia o contexto do mal, que é o texto que nós estamos vivendo hoje. Ou a perda financeira, ou o mal moral, ou os desencontros afetivos de nossa vida. Está aqui dentro desse item aqui. Que remédio, então, receitar àqueles que foram atingidos por obsessões cruéis e males torturantes, que é o pânico, as síndromes diversas, né? Somente a fé. É olhar para o céu. É lindo isso. Tem que parar aí para a gente... Não pode ir engolindo tudo assim. Tem que parar, comer, degustar. Né? São palavras que a gente precisa ir degustando devagar, não é? Olha, uma só e infalível. Olha a afirmação. Se, aos acessos de vossos mais cruéis sofrimentos, vossa voz canta ao Senhor, o anjo em vossa cabeceira, com sua mão, vos mostrará o sinal da salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. Aqui está o ponto de vista do futuro, que ele fala aqui atrás, que já discutimos nos outros capítulos, e que vão construindo diante de nós essa certeza e que nos dá, Poli, coragem para entender o mal e o remédio que está implícito nesse mal. Uhum. E ver o mal como um remédio também. Esse é o remédio. É isto que eu pedi. Não é? Eu não pedi algo para apenas ter algo, eu pedi algo para que este algo fosse ferramenta de crescimento espiritual meu. Eu vim crescer espiritualmente. O objetivo da reencarnação é crescimento, é evolução, é progresso espiritual e moral. Então, claro que se eu recebo a glória, né, e a riqueza e não a utilizo, nesse sentido, o que vai acontecer? Ou perdas financeiras, ou dificuldades que vai fazer eu repensar tudo que eu tenho feito com aquele bem. Sim. A saúde física, perco a saúde, vou repensar o que eu fiz com a minha saúde. Não, tudo. Pode ver, o mal vem como stop, né? Dá uma pausa aí em como você vem lidando com a vida. Presta que atenção, isso, presta atenção. Certo. É um presta atenção forte, né? É. Um cola-brinco. Cola Mais brinco forte, é às vezes. Não é verdade? É verdade. Que é pra gente parar. O mal só tem esse sentido, ele não é o mal. Na verdade, é um bem. Opa, peraí, você vai cair, vai quebrar suas duas pernas, vai ficar na cadeira de roda. Isso é mal? Isso não é mal, isso é bem. Só que o mal interpreta. Eu digo, para de ser enxerida, para de se intrometer na minha vida, sai daqui, brigo com você, expulso você, isso não tem nada a ver com a minha vida, vou, pulo, caio, perco as pernas e volto lá, na cadeira de roda. Preciso disso. Né? No dia que a gente aprender a se ouvir, mutuamente a se pertencer, a compreender uma outra linguagem que a gente esqueceu e que a gente comentou nos bastidores, né? O mal e o remédio são sinais, né? O mal são sinais, o mundo dos sinais. Ai, como é lindo isto. É verdade. Deus. Até eu estava pensando, quando você estava falando, quando a gente mudou um pouquinho o tema do Evangelho, né? O mal e o remédio, e o remédio que a gente colocou, o mal é o remédio da fé, que a gente fala que o que é o mal? O mal é a ausência do bem. A gente lê como ausência do bem. O que é o escuro? O escuro é a ausência de luz. Né? Então, é interessante quando a gente começa a enxergar de um novo ângulo essas situações que você tem colocado. Né? Olha, importante essa afirmação sua, porque realmente é ausência de luz.
Se eu não me levantar, não procurar a luz, eu vou ficar no escuro. O que acontece com as pessoas que Tem quando mais elas entram em depressão, e a gente vê até isso muito em filme. E a pessoa tá super mal e ela tá lá entuchada na cama, que não quer sair, que vem a pessoa e o que ela faz? Ela abre a cortina. Para o quê? Para entrar a luz. Exatamente. Então, realmente, o mal, ele é o mal também. Ele tem uma porção de realidade dentro dele. É o xarope amargo, é a enfermidade mais dilacerante, é o acidente mais, né, difícil em minha vida. Guerras entre povos, é o que a gente está assistindo hoje. Como um grande remédio. Porque nós temos, de um lado, como diz o Evangelho, a maior revolução, né, evolução tecnológica que o mundo pôde conhecer em 100 e poucos anos, mas também tivemos, enquanto humanidade, um retrocesso. Né? Não podemos chamar de retrocesso porque não há retrocesso, mas assim, uma estagnação na nossa evolução moral, uma coisa espantosa, não é verdade? É porque as pessoas se escondem atrás disso, né? Então, isso gera uma série de conflitos onde as pessoas, a partir do momento que elas se escondem, elas precisam lidar com a situação. E é muito mais fácil quando você se esconde, né? A fuga, aquilo que a gente falou um pouquinho agora atrás, da nossa fuga. Né? Aqui a fé, então, ele traduz como o remédio certo para o sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se apagam os dias sombrios do presente. Então, se a gente não tiver fé, não posso mover essa montanha de dificuldades. É porque a fé se eu não acreditar em Deus, né? E fé em quê? Fé em Deus, não é? A gente fala, fé, pode ter fé na força de vontade, fé, existe N fés, né? Que mesmo a gente vai examinar lá na frente os níveis da fé, mas aqui ele está falando restritamente desse olhar para o amanhã, desse olhar para o futuro, desse olhar para essa força capaz de aliviar as nossas dificuldades, o nosso fardo. É compreender que mesmo com glória e riqueza, ou mesmo com valores aí grandes, não é? Se eu não estiver ligado a Deus, tudo isso de nada me servirá. Nem que eu fale a língua dos anjos, nem que eu distribua tudo que eu tenho. Né? Aquela passagem paulina maravilhosa. É verdade. Né? Nada disso me servirá. Se eu não tiver amor, né? Se eu não apliquei a arte de amar com todos os dons dados a mim por Deus. Por isso que nasce o mal, tá aqui. Será a terra, pois, um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Era para ser. É para ser. A regeneração virá. Não teremos mais isso, Polly. Já há mundos felizes aí em volta de nós no espaço. Acho que a gente precisa entender que é um trânsito, que é uma trajetória, né? É um pedacinho da história, não é toda a história. É verdade. Vamos contextualizar, né? Tirar esse texto como se fosse, né? Toda a lente dos nossos olhos. E você pode nos ajudar a interpretar a forma que a gente lê o Evangelho. Se você assistiu o nosso programa, você vai ver uma forma diferente, porque cada um, quando lê, interpreta de uma forma. E você pode fazer parte dessa família, assistindo os programas da TV Mundo Maior, ouvindo os programas da Rádio Boa Nova, cada um vai interpretar de uma forma, da forma que naquele momento o sentimento, a fé, está deixando aquela pessoa às vezes um pouco angustiada, enfim. E você pode fazer parte dessa família ajudando, ligando no 0800 12 18 38, amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS. A crise continua, a Fundação Espírita André Luiz continua em crise, é uma situação difícil onde o país inteiro vive, e você pode nos ajudar. Assim a gente vai continuar disseminando bem, levando a palavra do Cristo, as mensagens deixadas por Kardec a muito mais pessoas. Torne-se sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Se você já é sócio, você sabe quais são os benefícios que o clube oferece, né? Que é acesso exclusivo a conteúdos da rádio e da TV, descontos em eventos do Clube Amigos da Boa Nova. Você também tem desconto nos livros da editora Mundo Maior. Enfim, tem uma série de benefícios. E às vezes você que está em casa não tem como ser um sócio mensal. Mas às vezes está sobrando um dinheirinho, você pode ser um doador espontâneo. Então você pode de vez em quando você puder sobrar um dinheirinho, você doar aqui para o Clube Amigos da Boa Nova, para que a gente possa continuar levando a mensagem do bem a muito mais pessoas. 0800 12 18 38. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Fique com a gente. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.
Estamos de volta com o Espiritismo Sem Mistério aqui nessa terça-feira de carnaval, né, irmã Helena? Terça-feira de carnaval. Terça-feira de carnaval. Tá todo mundo pulando, será? Vamos dar Todo continuidade mundo no nosso estudo, que daí depois no final a gente fala mais um não pouquinho. pode. Não, a gente né? precisa pensar o mal, né? O carnaval é um mal, né? É e não é. Eu acho que é e não é. Depende de como você vive, de como você leva. Acho que há formas da gente repensar a alegria de passar alguns dias. Né? Na sua origem, o carnaval nasceu como uma festa de homenagem, de saudades, né? De uma série de referências. Hoje, a gente sabe que virou um comércio. Que Virou bastante. virou uma coisa, assim, bem difícil de se lidar, mas... Né? O espírita que vai para o carnaval, que faça um carnaval consciente, que faça um carnaval... Né? Consciente é uma palavra sensacional. É linda. Que as pessoas tenham consciência do que daquele ambiente, do que Onde ela está. do que vai fazer, porque infelizmente a gente quando até é igual no trânsito, né? Quando a gente não dirige só para a gente dirige para a gente e para os outros. Então que nós façamos aos outros o que nós gostaríamos que fizessem com a gente. O respeito, né? O profundo respeito por seu próximo, né? E formas mesmo, o espiritualismo já traz bastante resposta. As pessoas se afastam, vão para as montanhas, vão para os mares, vão buscando, às vezes, ficar juntos, repensar, aproveitam os dias, né, para pôr em ordem a si próprios. Meditações várias existem como caminhos alternativos para esse clima, né, de meio uma euforia descontrolada, enlouquecida. Né? Acontecem muitos crimes, nossa. É um período em que os bichos estão soltos, como se diz popularmente. Aliás, eu até diz isso, né? Tem uns amigos que dizem, vou soltar meus bichos no carnaval. Né? Fala assim, vou soltar meus bichos. Eu falei, tá bom. Né? Então vamos lá. Mas vamos voltar aqui, depois dos bichos soltos, controlados, é difícil. Só o mal e o remédio. Pois é. Só o mal, Olha, livre-arbítrio, né? Pois Nós estamos trazendo aqui um conceito, Santo Agostinho está trazendo nesse item 19 do capítulo 5, o conceito do livre-arbítrio e da palavra bem singela, né? Não sei como é que seria em francês isso, né? Vós que pedistes. Essa imagem bem bonita que a gente está aqui retocando, refalando, refazendo, né? E o Cristo disse o quê? A fé transporta as montanhas da sua dificuldade. Nós precisamos ter coragem, pode dizer, onde está a minha fé? Qual o meu grau de adesão a Deus? É um marco, você precisa avaliar-se. Qual a minha adesão, a fé em Deus? É uma palavra não supérflua? É uma palavra que... Supérfluo não, perdão. Na superfície do meu ser... Essa palavra já aprofundou, está nas minhas funduras. O meu grau de adesão é realmente de entrega? Porque advém dessa adesão a variável da fé, a porcentagem, né, da minha esperança, está tudo ligado a isso aqui. Olha, a fé, olha o que disse o Cristo, Santo Agostinho lembrando, né? O Senhor marcou aqueles que a creem. Pense, o Cristo vos disse que a fé transporta montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo será colocado sob sua proteção e não mais sofrerá. Olha que forte. É verdade. Olha, uma afirmação. Olha, não mais sofrerá. Olha a força da fé. Os momentos das mais fortes dores serão para ele os primeiros acordes de alegria. Aí vamos aqui finalizando, né? De tal forma, né, de seu corpo, que enquanto este se curvar no peso das convulsões, a alma planará, o espírito planará nas celestes regiões, cantando com os anjos hinos de reconhecimento de glória ao Senhor. Felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas estejam na alegria, pois elas serão preenchidas por Deus. Então, Santo Agostinho termina com uma ligação do nosso ser em dor com Deus. Quando Jesus inúmeras vezes em suas passagens diz, foi tua fé que te curou, ele queria imprimir em nós essa subjetividade capaz de chegar até Deus. Você percebe que aqui Santo Agostinho está mostrando que eu posso alcançar Deus? Sim. Que eu posso tocá-lo, que ele pode me tocar, que ele não é algo inacessível, não é o quadro na parede de Jesus, né? É o quadro na parede interna, na minha parede interna, é ele dentro de mim, é a minha ligação, é religião, religar. É a liga entre o meu ser e a potência divina em ação, dentro dos nossos caminhos. Ele está dizendo aqui. Que remédio deve ser usado para sarar tal úlcera, ou câncer, ou tal chaga, ou tal tentação, ou tal prova? A fé.
Lembrai-vos que aquele que crê é forte pelo um pouquinho acima, pelo remédio da fé. E aquele que duvida, o que acontece com ele? Será punido de imediato. E qual é essa punição? As agonias da aflição. Então, olha, a gente vê uma pessoa que está com câncer e tem fé. Ela tem uma diretriz do seu tratamento, mesmo na químio, nossa casa espírita, nós temos uma sala que é só cura para o câncer. Então, a gente vê a diferença do paciente que chega, às vezes nem cai cabelo, Poli. Porque vai lá na químio e semanalmente está fazendo a sua cura e faz a enfermagem celeste em casa, com a tutelagem do plano espiritual. Muitas vezes nem cabelo, a maioria não cai cabelo. E é químio forte, cânceres de pele, sabe? Coisas sérias mesmo. Em inúmeros centros espíritas existe hoje a cura do câncer. A água fluida que leva para casa, quando é câncer ulceroso, passar, sabe? Há inúmeros caminhos. A gente vê a paz daquela pessoa, então não é aquela pessoa que traz aquele tormento para a família. Tem maturidade, porque sabe que pediu aquele mal para superar as suas próprias fraquezas. Não é essa página que é estudada. A pessoa é levada a estudar essas linhas para ela compreender que ela pediu aquela prova, que não existe punição. Deus não pune jamais ninguém. Deus é Pai, é bondade, é luz. Ele não vai punir ninguém, não existe punição divina. Existem pedidos humanos, consciência humana que chega numa escala assim que fala, não, eu preciso passar por essa prova. Eu quero sofrer a glória e a riqueza, eu quero sofrer a prova moral, eu quero sofrer a prova das chagas. Infligiu chaga aos outros. Chegou à consciência de que aquilo é terrível. Fazer os outros sofrerem. Quero passar por isso. Então, é um nível de consciência que nós não entendemos. Falar, eu escolhi isso. Dá boas risadas, né? Eu não vou escolher isso para a minha vida. Como que não? Escolho. Peço. Aqui Santo Agostinho está nos dando essa certeza, essa maturidade. Está passando para nós um texto que nos dá maturidade moral e coragem moral. É verdade. Eu pedi essa prova, meu Deus. Olha a diferença, não é? Do que, nossa, por que estou sofrendo? De onde vem? O que eu fiz? Deus está me punindo, eu errei. Nas vidas passadas eu devo ter feito isso, feito aquilo, aquilo outro. Não tem nada disso. Não está ligado a nenhuma vida passada, está ligado ao que agora é o seu arbítrio com relação às suas vidas passadas. É uma coisa íntima entre você, Deus, né? Sua consciência e Deus. Tem isso. E Deus não falou, vou te punir por isso. Não. Nós pedimos por isso, né? Deus não pune. É tão bonito a gente entender isso, né? Que Deus não pune, não há culpa, mas sim responsabilidade. Também isso aqui não é o programa da culpa. Estou na culpa, então agora ou fujo dela dizendo que não aconteceu nada, que eu não sou responsável, né? Ou entro nela dizendo é minha culpa, é minha culpa, é minha culpa. Meia culpa, o famoso meia culpa, né? Não, nada disso, é responsabilidade. Você culpa a criança que está aprendendo a andar por cair? Claro. Enquanto ela está ainda desajeitada, então nós, moralmente e espiritualmente, estamos desajeitadamente andando. E somos tão severos, às vezes, não com as quedas morais de nossos irmãos, já viu? É porque é muito mais fácil você apontar o dedo para o outro do que para si. Mas aponta, né? Como é que é? Quando você aponta um dedo para a pessoa, só que você aponta 3 para você, né? Assim, né? 4, gente? 1, 2, 3. 4. É porque você aponta aí, você fica com esses 3 aqui para você. Mesmo. Pronto, é isso. É muito interessante. Esse estudo é lindo. Nossa. Estudo é. Poli. Né? Acho que nós chegamos até o fim, né, Poli? Vamos chegar até o fim, Poli. É verdade. E nós agradeço, irmã, mais uma vez a participação nossa aqui no Espiritismo Sem Mistério. E agradeço você por ter passado essa tarde tão agradável com a gente nesse estudo desse livro tão lindo que é o Evangelho Segundo o Espiritismo. Nós vamos acabando por aqui, nós vamos ficando por aqui, mas na próxima semana que vem André Luiz Ruiz e na próxima semana nós estamos de volta com o aprendizado do Evangelho Segundo o Espiritismo. Fiquem com Deus e até lá. Até lá.